Oi, pessoal. Agora, na aula de História e Ensino Religioso, a gente vai aprender um pouco sobre a imigração, sobre a migração, né? Situando um pouco na história aqui do Brasil, ou seja, pensando na chegada dos portugueses aqui no nosso país, quando ainda nem era Brasil. Então, o Brasil português é um Brasil que pertenceu a Portugal, por isso que a gente chama de Brasil português. E aí percebemos que nessa chegada dos portugueses ao Brasil existe toda uma relação de dominância. E aí duas palavrinhas são importantes para a gente aprender e que vai nos auxiliar na resolução da atividade de hoje. Uma das palavras é colônia. O que é uma colônia? É quando eu dependo, né, de outro país. Então, o nosso país, que é o Brasil, dependia de Portugal, era colônia de Portugal. E aí, nessa relação, onde um depende do outro, né? Para quê, professora? Para poder se sustentar financeiramente, para poder o outro país, que é a metrópole, que é a que exerce o poder, conseguir gerar lucros com isso. Então, quando digo que Portugal é a metrópole, significa dizer que é o centro, que é dali que sai todas as determinações do que será feito lá na colônia. Então, é aqui domina a metrópole. E aí, quando os portugueses chegam no Brasil, o que é que ocorre? Ocorre que descobrem, né, essas terras e percebem que nessas terras há muito do que se aproveitar, ou seja, para tirar lucros. Então, lá nas páginas 27, 28 e 29, vocês vão encontrar um pouco desse conteúdo e também a atividade. Aqui, nessa página 27, vocês vão fazer a leitura desse texto e responder essas questões, que pode ser achar o conteúdo de ensino religioso, a questão dos migrantes, como é pensar em chegar em um outro local e como é a vida neste local. É isso que a gente pode refletir nessa disciplina. E aí, na página 28, continuar a leitura do conteúdo e responder as questões que se seguem. Assim, também na página 29. E aí, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles estão realizando o quê? Eles estão migrando, eles estão saindo do seu local para se estabelecer em outro local. Então, a partir de 1500 ocorre esse processo de migração, de chegada de portugueses aqui no país. E aí, mesmo depois de muito tempo, quando o Brasil ele deixa de ser a colônia de Portugal, o que acontece? Esse país ele passa, né, ainda a receber imigrantes, tanto vindos de Portugal quanto de outros países. Já ouvimos falar em escravidão aqui no Brasil. E então, os portugueses também traficaram, ou seja, Portugal comprou muitos escravos vindos lá da África e trouxe para cá, para o Brasil, para trabalharem nas lavouras de café e gerar lucros para a metrópole. E também, além de trabalhar nas lavouras de café, tinha vários tipos de escravos, os que serviam ao senhor, que trabalhavam na casa do senhor, que era o dono desses escravos, e escravas também, que serviam na casa, né, dos seus donos. Ok? Então, dúvidas sobre as questões de história, só me procurar que eu os atenderei. Boa sorte